Seja bem-vindo ao seu curso de Gestão Empresarial. Módulo Liderança. Aula 7. Conteúdo desta atividade: Personalidade e comportamento. Traços da personalidade. Inteligência emocional. Atitudes e comportamentos influenciados pela personalidade. Adequação pessoa-trabalho. Aprendizagem. Administrando o estresse. Personalidade e comportamento. Nesta aula, continuaremos abordando o comportamento organizacional, dando sequência às aulas anteriores. Uma das áreas de interesse específico para o comportamento organizacional é a personalidade. Hoje, trabalharemos este assunto cuidadosamente. No ambiente de trabalho, encontramos pessoas cujo comportamento pode ser agradável, agressivo ou teimoso em uma variedade de situações. Para explicar esse comportamento, podemos dizer: ele tem uma personalidade agradável ou ela tem uma personalidade agressiva. A personalidade de um indivíduo é o conjunto de características que formam o alicerce de um padrão relativamente estável de comportamento em resposta às ideias, aos objetos ou às pessoas no ambiente. Compreender a personalidade de um indivíduo pode ajudar os chefes a preverem como aquela pessoa irá agir em uma situação específica. Os chefes que apreciam as formas como as personalidades de seus funcionários são diferentes têm discernimento quanto aos tipos de comportamento de liderança que serão os mais influentes. Traços da personalidade. Em nosso uso comum, pensamos na personalidade em termos de traços ou características relativamente estáveis de uma pessoa. Os pesquisadores investigaram se algum traço passaria por uma apuração científica e, embora eles tivessem examinado milhares de traços ao longo dos anos, os seus achados foram sintetizados em 5 dimensões gerais que descrevem a personalidade. Essas dimensões são, muitas vezes, chamadas de os 5 grandes fatores da personalidade. Cada fator pode conter uma vasta gama de traços específicos. Os 5 grandes fatores da personalidade descrevem a extroversão, a agradabilidade, a conscientização, a estabilidade emocional e a abertura para experiências de um indivíduo. Veja a seguir cada uma delas. Extroversão. Característica de quem exterioriza facilmente seus sentimentos e é receptivo ao comportamento dos outros. Agradabilidade. O grau até aonde uma pessoa consegue lidar bem com outras pessoas, sendo afável, cooperativa, bondosa, compreensiva e confiante. Conscientização. O grau até aonde uma pessoa está focada em algumas poucas metas, assim comportando-se de forma responsável, segura, persistente e voltada às conquistas. Estabilidade emocional. O grau até aonde uma pessoa é calma, entusiasta e segura, ao invés de tensa, nervosa, deprimida, triste ou insegura. Abertura para experiências. O grau até aonde uma pessoa tem uma vasta gama de interesses e é imaginativa, criativa, artisticamente sensível e disposta a considerar ideias novas. Os fatores abordados apresentam um contínuo, ou seja, qualquer indivíduo pode exibir um grau baixo, moderado ou alto de cada qualidade. Uma pessoa que tem um grau extremamente alto de agradabilidade provavelmente seria descrita como calorosa, amigável e afável, enquanto no extremo oposto ela pode ser descrita como fria, rude ou difícil de se lidar. No geral,
Ter um grau de moderado a alto de cada um dos fatores da personalidade é considerado desejável para uma vasta gama de funcionários. Além disso, certos fatores podem ser especialmente importantes para tipos específicos de trabalho. Por exemplo, a funcionária X trabalha em uma organização que lida com muitas transações online, mas ela precisa de um alto grau de extroversão e de agradabilidade para desenvolver os relacionamentos imprescindíveis para seu sucesso. Esses traços podem não ser tão importantes para um funcionário que tem pouca necessidade de interagir com os outros. Muitas empresas usam testes de personalidade para contratar, avaliar ou promover os funcionários. Grandes empresas procuram por trabalhadores que têm contato com o público com alta conscientização e alta estabilidade emocional. Grandes hotéis procuram por pessoas que tiram notas altas em conscientização e em agradabilidade, porque eles acreditam que esses indivíduos proporcionarão melhor atendimento aos hóspedes. As empresas também usam testes de personalidade para os chefes e supervisores. Inteligência emocional. Nos últimos anos, novos conhecimentos sobre a personalidade foram desenvolvidos mediante pesquisas na área da inteligência emocional. A inteligência emocional, IE, inclui 5 componentes básicos. Veja cada um deles a seguir. Autoconsciência. A base para todos os outros componentes. Estar ciente do que você está sentindo. As pessoas que estão em contato com os seus sentimentos são mais capazes de guiar as suas próprias vidas e opções. Administrar as emoções. A habilidade de equilibrar as suas emoções para que preocupações, ansiedade, medo ou raiva não confundam o pensamento e atrapalhem aquilo que precisa ser feito. Motivar a si mesmo. A habilidade de estar esperançoso e de persistir em face de obstáculos, contratempos e fracassos. Essa habilidade é crucial para atingir metas a longo prazo. Empatia. Ser capaz de se colocar no lugar de outra pessoa, de reconhecer o que os outros estão sentindo sem eles precisarem lhe dizer. Frequentemente, as pessoas não explicam como elas estão se sentindo em palavras, mas no tom de voz, na linguagem corporal e na expressão facial. Habilidade social. A habilidade de se relacionar com outras pessoas, de desenvolver relacionamentos positivos, de responder às emoções alheias e de influenciar os outros. Estudos descobriram um relacionamento positivo entre o desempenho no emprego e altos graus de inteligência emocional em uma variedade de trabalhos. A inteligência emocional não é uma característica inata da personalidade, mas algo que pode ser aprendido e desenvolvido durante a vida da pessoa. Qual é a sua inteligência emocional nas crises? Veja um fato muito interessante. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 ao Pentágono e ao World Trade Center deixaram danos psicológicos e emocionais prolongados em ambientes de trabalho em todos os Estados Unidos e até no resto do mundo. Várias empresas, algumas em locais muito distantes da área dos ataques reais, chamaram consultores para crises, visando ajudar os seus funcionários a lidarem com o trauma. No entanto, a consultoria externa não é o suficiente em um ambiente assim.
Os líderes também precisam das habilidades para ajudar as pessoas a lidarem com as suas emoções e a voltarem a uma rotina mais normal de trabalho. Embora os gerentes não consigam tomar o lugar de consultores profissionais, eles podem usar a paciência, a flexibilidade e a compreensão para ajudar as pessoas em uma crise. Aqui estão alguns elementos importantes de inteligência emocional nas crises para líderes. Seja transparente e proporcione o máximo possível de informações atualizadas e precisas sobre o que está acontecendo na empresa e na indústria. O controle de rumores é importantíssimo. Ache maneiras simples de reunir os funcionários. Peça pizza para todo mundo. Convide os técnicos para virem até o escritório para que eles possam se relacionar com as outras pessoas e ter uma oportunidade de compartilhar as suas emoções. Dê espaço aos funcionários para serem humanos. É natural que as pessoas sintam raiva ou outras emoções fortes. Então deixe que esses sentimentos sejam demonstrados, contanto que não sejam direcionados para outros funcionários. Divulgue a responsabilidade social da empresa e conscientize os funcionários sobre as várias oportunidades, tanto dentro quanto fora da organização, para serem voluntários e fazerem doações a entidades de caridade. Agradeça aos funcionários pessoalmente, com recados por escrito, quando eles se empenham ao máximo durante tempos difíceis. Reconheça que o trabalho rotineiro e estruturado pode ajudar a curar as pessoas. Adie projetos e decisões grandes e de longo prazo, tanto quanto possível, e divida o trabalho em tarefas mais curtas e administráveis. Escute os funcionários e determine o que eles precisam para ajudá-los a voltar a uma vida normal de trabalho. Ofereça serviços profissionais de aconselhamento para as pessoas que necessitam deles. Aqueles que têm uma história de alcoolismo, problemas em casa ou problemas mentais ou emocionais anteriores estão em risco. Porém, qualquer pessoa que tenha dificuldades para voltar gradualmente ao seu nível anterior de trabalho pode precisar de aconselhamento externo. Fique atento a isso. Escolha seu assistente. Atitudes e comportamentos influenciados pela personalidade. A personalidade de um indivíduo influencia uma ampla variedade de atitudes e comportamentos relacionados ao trabalho. Entre aqueles que são de especial interesse para os gerentes estão o locus de controle, o autoritarismo, o maquiavelismo e os estilos de solução de problemas. Locus de controle. As pessoas diferem em termos do que elas tendem a atribuir como sendo a causa de seu sucesso ou de seu fracasso. O seu locus de controle define se elas colocam prioritariamente a responsabilidade internamente ou nas forças externas. Algumas pessoas acreditam que as suas ações podem influenciar fortemente o que lhes acontece. Elas se sentem no controle de seu próprio destino. Esses indivíduos têm um alto locus interno de controle. Outras acreditam que os eventos em suas vidas ocorrem por causa de chance, sorte ou pessoas e eventos externos. Elas se sentem como se fossem brinquedos de seus próprios destinos. Esses indivíduos têm um alto locus externo de controle.
Muitos dos líderes de organizações de e-commerce e de alta tecnologia, por exemplo, exibem um alto locus interno de controle. Esses gerentes precisam lidar com mudanças rápidas e incertezas associadas aos negócios da internet. E precisam acreditar que eles e os seus funcionários conseguem se opor ao impacto negativo das forças e dos eventos externos. Saiba mais. Locus de controle. Em psicologia, locus de controle é a expectativa do indivíduo sobre a medida que os seus esforços se encontram sob controle interno, esforço pessoal, competência, ou externo, as outras pessoas, sorte, chance, etc. Uma pessoa que tem um locus predominantemente interno se sente mais no controle de sua própria vida e sucesso, exigindo mais de si mesma. Ao passo que uma pessoa com o locus de controle externo sente que fatores externos têm um controle maior sobre a sua vida, exigindo mais dos outros, tendo uma maior dependência emocional. Autoritarismo. É a crença de que diferenças no poder e no status devem existir dentro da organização. Os indivíduos com notas altas no autoritarismo tendem a se preocupar com poder e firmeza, obedecem à autoridade reconhecida que está acima deles, mantêm valores convencionais, julgam os outros criticamente e se opõem ao uso de sentimentos subjetivos. O grau até aonde os funcionários possuem autoritarismo influenciará como eles reagem aos seus chefes. Se um gerente e os seus funcionários diferirem no seu grau de autoritarismo, o gerente poderá ter dificuldade em liderar com eficácia. A tendência para a delegação de empowerment e mudanças nas expectativas entre os funcionários mais jovens para relacionamentos mais justos contribuíram para um declínio no autoritarismo rígido em muitas organizações. Saiba mais. Empowerment é um conceito de administração de empresas que significa descentralização de poderes, ou seja, sugere uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa ao lhes ser dada maior autonomia de decisão e responsabilidades. Maquiavelismo. Uma outra dimensão da personalidade útil para compreender o comportamento de trabalho é o maquiavelismo, que é caracterizado pela aquisição de poder e a manipulação de outras pessoas puramente visando ganhos pessoais. O nome maquiavelismo vem de Nicolau Maquiavel, um estadista do século XVI, que escreveu a obra O Príncipe, que discorria, entre outras questões, sobre como os nobres da época poderiam obter e usar o poder. Os psicólogos elaboraram instrumentos para medir a orientação para o maquiavelismo, maquis, de uma pessoa. A pesquisa mostra que pessoas com maquis altos estão predispostas a serem pragmáticas, capazes de mentir
para realizar metas pessoais, mais propensas a ganhar em situações de ganha-perde e mais capazes de persuadir do que serem persuadidas. Situações diferentes podem requerer pessoas que exibem um ou outro tipo de comportamento. Em situações livremente estruturadas, as pessoas com maques altos controlam ativamente, enquanto pessoas com maques baixos aceitam a direção de outras. Pessoas com maques baixos prosperam em situações altamente estruturadas, enquanto aquelas com maques altos desempenham de forma desligada e desinteressada. Pessoas com maques altos são especialmente boas em trabalhos que exigem habilidades de negociação ou os que envolvem altas recompensas pelas vitórias. Estilos de solução de problemas. Os chefes também precisam compreender que os indivíduos diferem na maneira como coletam e avaliam informações para a solução de problemas e a tomada de decisões. O psicólogo Carl Jung identificou 4 funções relativas a esse processo: sensação, intuição, pensamento e sentimento. De acordo com Jung, coletar informações e avaliar as mesmas são atividades separadas. As pessoas coletam informações tanto por meio da sensação como por meio da intuição, mas não de ambas as formas simultaneamente. Sensação. As pessoas que coletam as informações por meio da sensação preferem trabalhar com fatos conhecidos e dados concretos, bem como a rotina e a organização na coleta de informações. Intuição. As pessoas do tipo intuitivas preferem procurar por possibilidades a trabalhar com fatos, bem como resolver problemas novos e usar conceitos abstratos. Pensamento. A avaliação das informações envolve fazer julgamento sobre a informação que uma pessoa tenha coletado. As pessoas avaliam as informações mediante o pensamento ou o sentimento, os quais representam os extremos na orientação. Os indivíduos deste tipo baseiam os seus julgamentos na análise impessoal, usando a razão e a lógica, ao invés de valores pessoais ou aspectos emocionais da situação. Sentimento. Os indivíduos deste tipo baseiam os seus julgamentos mais nos sentimentos pessoais, como a harmonia, e tendem a tomar decisões que resultam na aprovação dos outros. De acordo com Jung, somente uma das 4 é dominante em uma pessoa. No entanto, a função dominante é normalmente apoiada por uma das funções do outro conjunto de opostos emparelhados. A seguir, você verá um quadro simplificado dos 4 estilos de solução de problemas que resultam dessas combinações, assim como as ocupações que os indivíduos com cada estilo tendem a preferir. Estilo pessoal. Tendência das ações. Prováveis ocupações. Sensação-pensamento. Enfatiza detalhes, fatos, certezas. É um pensador decisivo, aplicado. Foca em metas no curto prazo e é realista. Elabora regras e regulamentos para julgar o desempenho. Contabilidade. Produção. Programador. Pesquisa de marketing. Engenharia.
Intuitivo, pensamento. Prefere lidar com problemas teóricos ou técnicos. É um pensador criativo, progressivo e perceptivo. Foca nas possibilidades usando análises impessoais. É capaz de considerar várias opções e problemas simultaneamente. Design de sistemas. Análise de sistemas. Direito. Média alta gerência. Professor de administração economia. Sensação, sentimento. Mostra preocupação por problemas humanos atuais e da vida real. É pragmático, analítico, metódico e consciente. Enfatiza fatos detalhados sobre pessoas ao invés de tarefas. Foca em estruturar organizações para o benefício das pessoas. Supervisor. Consultoria. Negociação. Vendas. Entrevistas. Intuitivo, sentimento. Evita especificidades. É carismático, participativo, voltado às pessoas e prestativo. Foca em opiniões gerais, temas amplos e sentimentos. Descentraliza a tomada de decisão, elabora poucas regras e regulamentos. Relações públicas. Publicidade. Recursos humanos. Política. Atendimento ao cliente. Adequação pessoa-trabalho. Considerando a ampla variação entre personalidades e entre trabalhos, uma responsabilidade, portanto, dos chefes é tentar combinar as características entre o funcionário e o trabalho para que este último seja feito por pessoas adequadas a ele. Isso exige que os líderes sejam claros sobre o que esperam que os funcionários façam. Eles devem ter um sentimento quanto aos tipos de pessoas que teriam sucesso no trabalho que precisa ser desempenhado. O ponto até o qual a habilidade e a personalidade da pessoa combinam com os requisitos de um trabalho é chamado adequação pessoa-trabalho. Ao contratar e liderar funcionários, os líderes devem tentar conseguir uma adequação pessoa-trabalho para que seja possível o funcionário contribuir e ficar satisfeito. Quando empresas .com tiveram aquele início fabuloso no final da década de 1990, a importância da adequação pessoa-trabalho se tornou muito visível. As pessoas que haviam corrido atrás de empresas na internet com a esperança de encontrarem um novo desafio ou de ganharem dinheiro rapidamente, se viram debatendo-se em trabalhos aos quais não se adequavam. Um bom exemplo do que acabamos de falar foi a contratação de um gerente por uma empresa especializada na busca de executivos. O gerente permaneceu menos de 2 horas na sua função. A empresa de busca, por causa do ocorrido, elaborou um diagnóstico chamado Fator Web para ajudar a determinar se as pessoas têm a personalidade correta para a internet, incluindo tolerância ao risco e à incerteza, uma obsessão com a aprendizagem e disposição de fazer tudo o que for preciso, independentemente do seu cargo.
Uma preocupação relacionada a isto é a adequação pessoa-ambiente, que examina não somente se a pessoa e o trabalho combinam um com o outro, mas também quão bem o indivíduo se adapta ao ambiente organizacional como um todo. A aprendizagem. Anos de escola condicionaram muitos a pensar que a aprendizagem é algo que os alunos fazem em resposta aos professores na sala de aula. Com esse ponto de vista, no mundo empresarial de prazos e de ações concretas, a aprendizagem parece ser algo remoto, até irrelevante. No entanto, os líderes bem-sucedidos de hoje precisam de conhecimentos e qualificações específicos, assim como da habilidade de se adaptar às mudanças no mundo que os cerca. Os líderes precisam aprender. A aprendizagem é uma mudança no comportamento ou no desempenho que ocorre como resultado da experiência. Esta pode vir mediante a observação dos outros, da leitura, de escutar fontes de informação ou experimentar as consequências de seu próprio comportamento. Essa maneira importante de se adaptar aos eventos é ligada às diferenças individuais em atitudes, percepção e personalidade. Dois indivíduos que passam por experiências similares, por exemplo, uma transferência para um país estrangeiro, provavelmente diferirão em como irão adaptar os seus comportamentos a, isto é, aprender da experiência. Em outras palavras, cada pessoa aprende de forma diferente. O processo de aprendizagem. Veja um modelo do processo de aprendizagem. A animação retrata a aprendizagem como um ciclo de 4 estágios. Primeiro, uma pessoa encontra uma experiência concreta. Isso é seguido por pensamento e observação refletiva, os quais levam à conceitualização abstrata e, por sua vez, à experimentação ativa. Os resultados da experimentação geram novas experiências e o ciclo se repete. As setas no modelo do processo de aprendizagem na tela anterior inferem que esse processo seja um ciclo constante. Os indivíduos testam continuamente as suas conceitualizações e as adaptam como resultado de suas reflexões e observações pessoais sobre as suas experiências. Estilos de aprendizagem. Os indivíduos desenvolvem estilos pessoais de aprendizagem que variam de acordo com o que enfatizam em cada estágio do ciclo de aprendizagem. Essas diferenças ocorrem porque o processo aprendizagem é dirigido por necessidades e metas individuais. Por exemplo, um engenheiro coloca maior ênfase em conceitos abstratos, enquanto um vendedor pode enfatizar experiências concretas. Devido a essas preferências, os estilos pessoais de aprendizagem, tipicamente, têm pontos fortes e fracos. Foram identificados, através de grandes pesquisadores no ramo, 4 estilos fundamentais de aprendizagem que combinam elementos dos 4 estágios: divergente, assimilador, convergente, acomodador. Veja na tela a seguir os quadros apresentados com os 4 tipos de estilos de aprendizagem, suas habilidades, características, assim como prováveis ocupações. Tipo de estilo de aprendizagem:
Divergente. Habilidades dominantes de aprendizagem, experiência concreta, observação reflexiva. Características de aprendizagem. É bom em gerar ideias, ver uma situação de perspectivas múltiplas e estar ciente sobre o significado e o valor. Tende a ficar interessado em pessoas, cultura e artes. Ocupações prováveis. Gestão de recursos humanos. Aconselhamento. Especialista no desenvolvimento de organizações. Assimilador. Conceitualização abstrata. Observação reflexiva. É bom no raciocínio indutivo, criando modelos teóricos e combinando observações desiguais em uma explicação integrada. Tende a ser menos preocupado com as pessoas do que com as ideias e os conceitos abstratos. Pesquisa, planejamento estratégico. Convergente, conceitualização abstrata, experimentação ativa. É bom na determinação, na aplicação prática das ideias e no raciocínio dedutivo hipotético. Prefere lidar com tarefas técnicas ao invés de questões interpessoais. Engenharia, produção. Acomodador. Experiência concreta. Experimentação ativa. É bom na implementação de decisões, executar planos e se envolver em experiências novas. Tende a ficar confortável com as pessoas, mas pode ser visto como impaciente ou determinado. Marketing, vendas. Aprendizagem contínua. Para prosperarem ou até sobreviverem no dinâmico ambiente de negócios de hoje, indivíduos e organizações precisam estar sempre aprendendo. Para indivíduos, a aprendizagem contínua acarreta procurar por oportunidades para aprender em aulas, leitura e conversando com outros, assim como procurar por lições nas experiências da vida. Para as organizações, a aprendizagem contínua envolve os processos e os sistemas por meio dos quais a organização capacita o seu pessoal para aprender, compartilhar o seu conhecimento crescente e aplicá-lo ao seu trabalho. Em uma organização na qual a aprendizagem contínua está acontecendo, os funcionários aplicam ativamente os comentários de clientes, as notícias sobre concorrentes, os programas de treinamento e mais, para aumentar o seu conhecimento e melhorar as práticas da organização. Os gerentes podem fomentar a aprendizagem contínua ao, conscientemente, pararem de vez em quando e perguntar: o que nós podemos aprender dessa experiência? Eles podem proporcionar tempo aos funcionários para frequentarem treinamento e refletirem sobre as suas experiências. Reconhecendo que a experiência pode ser o melhor professor, os gerentes devem focar em como é possível eles e os seus funcionários aprenderem com os erros, ao invés de fomentarem um clima no qual os funcionários escondem os erros por temerem ser punidos. Os gerentes também encorajam a aprendizagem organizacional mediante o estabelecimento de sistemas de informação que permitam o compartilhamento de conhecimento e o aprendizado de formas novas. Administrando o estresse. Assim como as organizações podem apoiar ou desencorajar a aprendizagem, muitas outras características organizacionais interagem com as diferenças individuais para influenciar o comportamento na organização. Em todas as organizações, essas características incluem as fontes de estresse. A definição formal de estresse
é a resposta fisiológica e emocional de um indivíduo aos estímulos que nele requerem demandas físicas ou psicológicas e que criam incerteza e a falta de controle pessoal quando resultados importantes estão em jogo. Esses estímulos, chamados estressores, produzem alguma combinação de frustração, a impossibilidade de atingir uma meta, como a incapacidade de cumprir um prazo por causa de recursos inadequados, e ansiedade, como o medo de ser repreendido por não cumprir com os prazos. As respostas das pessoas aos estressores variam de acordo com as suas personalidades, os recursos disponíveis para ajudá-las a lidar com o estresse e o contexto no qual o estresse ocorre. Dessa forma, a pressão de tempo será percebida de forma diferente, dependendo do grau até o qual o indivíduo gosta de um desafio, a disposição dos colegas de trabalho em trabalhar em equipes e ajudar um ao outro em ter êxito, e a compreensão dos membros da família com relação à necessidade de um funcionário em trabalhar horas extras, entre outros fatores. Quando o nível de estresse é baixo em relação aos recursos que uma pessoa tem para lidar com ele, este pode ser uma força positiva, estimulando mudanças e realizações desejáveis. No entanto, excesso de estresse está associado a muitas consequências negativas, incluindo distúrbios de sono, abuso de álcool e drogas, dores de cabeça, úlceras, pressão alta e doenças cardíacas. As pessoas que estão experimentando os maus efeitos de um excesso de estresse podem se afastar das interações com seus colegas, produzir menos por causa de doenças e procurar por trabalhos menos estressantes em outros lugares. Elas podem se tornar tão irritadas ao ponto de não conseguirem trabalhar de forma construtiva com os outros. Alguns funcionários chegam até a explodir em acessos de raiva ou violência. Claramente, o excesso de estresse é prejudicial aos funcionários, assim como à organização. Vamos detalhar mais um pouco o assunto estresse. Em termos biológicos, a resposta ao estresse segue um padrão conhecido como a Síndrome de Adaptação Geral, SAG. Usualmente, estresse se refere a um evento ou sucessão de eventos que alteram a homeostase, determinando um desequilíbrio do organismo, resultando em uma resposta inadequada aos estímulos e prejudicial ao organismo. Entretanto, em alguns casos, o estresse moderado pode ser necessário, ocasionando respostas adaptativas que levam a um desempenho satisfatório. A resposta do organismo ao estresse se inicia pela ativação do sistema nervoso simpático e do eixo HPA. Segundo Selye, o estresse está associado à síndrome da adaptação geral e constitui um conjunto de respostas produzidas em um sistema biológico que se desenvolve em 3 estágios, em resposta a um estressor prolongado. Fase de alarme. Na presença do estímulo estressor, ocorre liberação de adrenalina pela medula da glândula adrenal. A liberação de adrenalina na corrente sanguínea promove as respostas imediatas ao estresse, desencadeadas pelo sistema nervoso simpático, tais como dilatação das pupilas, aumento da frequência cardíaca e respiratória, náuseas e frieza nas mãos.
Fase de resistência. Neste estágio, o organismo adapta-se ao estressor de forma que a resistência do organismo é aumentada. Ocorre maior atividade do sistema nervoso parasimpático, que se opõe ao sistema nervoso simpático, e as manifestações agudas desaparecem. Porém, a resistência a qualquer outro estímulo subsequente é reduzida. Fase de exaustão. A resistência diminui, ocorrendo um desequilíbrio gerado pela incapacidade de adaptação do organismo frente à persistência do estímulo estressor. Os sintomas da primeira fase podem reaparecer mais acentuadamente, ocorrendo queda na imunidade, o que pode agravar a maioria das doenças. As doenças que podem surgir são hipertensão arterial, problemas respiratórios como asma e bronquite, alergias, ansiedade e depressão. Comportamentos tipo A e tipo B. Os pesquisadores observaram que algumas pessoas parecem ser mais vulneráveis do que outras aos maus efeitos do estresse. A partir de estudos sobre doenças cardíacas relacionadas com estresse, eles categorizaram as pessoas como tendo padrões de comportamento chamados de tipo A e tipo B. O padrão de comportamento tipo A inclui extrema competitividade, impaciência, agressividade e dedicação ao trabalho. De outro lado, as pessoas com um padrão de comportamento tipo B exibem menos desses comportamentos. Consequentemente, experimentam menos conflito com outras pessoas e um estilo de vida mais equilibrado e relaxado. As pessoas do tipo A tendem a experimentar mais doenças relacionadas ao estresse do que as pessoas do tipo B. Comportamento tipo A. Padrão de comportamento caracterizado por extrema competitividade, impaciência, agressividade e devoção ao trabalho. Usam muito a frase: se você não estiver disposto a fazer isso, é melhor sair do caminho para outro tomar o seu lugar. De forma ritmada e aprendendo o controle e o uso inteligente de suas tendências naturais, os indivíduos de tipo A podem ser forças poderosas para a inovação e a liderança dentro de suas organizações. No entanto, muitas personalidades do tipo A causam problemas relacionados ao estresse para si mesmas e, às vezes, para aqueles à sua volta. Comportamento tipo B. É o padrão de comportamento que tem falta de características do tipo A e inclui um estilo de vida mais equilibrado e tranquilo. Os indivíduos de tipo B, tipicamente, vivem com menos estresse, a não ser que estejam em situações muito estressantes. Existem vários fatores que causam o estresse no ambiente de trabalho, mesmo para aquelas pessoas que não são naturalmente propensas a ele. Veja a seguir alguns desses fatores. Processando um pouco mais este assunto. No mundo globalizado, cada vez mais se observa o sofrimento psíquico dos trabalhadores. Tal fato parece estar relacionado a uma carga excessiva de trabalho mental e de tarefas solicitadas ao profissional nas diversas áreas. Por outro lado, o mundo da informática parece sugerir ao homem uma necessidade de rapidamente produzir mais e, em algumas situações, competir com a máquina. Através de várias pesquisas relacionadas ao ambiente de trabalho, descobriu-se os sintomas do estresse da Síndrome de Burnout. Falaremos sobre ela em outra aula. Com isso, cada vez mais organizações tentam amenizar os possíveis danos e sofrimentos gerados nos trabalhadores. Por hoje, encerramos nossa aula, mas na próxima lição continuaremos com o assunto sobre comportamento.